Em Roma, o corpo não era apenas matéria, era símbolo, era território, era, sobretudo, um instrumento político, moral e religioso. Muito além de ossos, sangue e carne, o corpo romano carregava em si o peso das expectativas sociais, das doutrinas dos deuses e da vigilância constante da ordem pública. A saúde, nesse contexto, era um reflexo direto da moralidade, do equilíbrio e da disciplina que tanto definiram a mentalidade romana. Não se tratava apenas de estar livre de dores ou doenças, mas de estar ajustado à harmonia que regia a própria cidade e o cosmos. Um corpo doente não era visto apenas como uma falha da natureza, mas como uma possível ruptura com os deuses, um indício de desequilíbrio entre o indivíduo e sua função social. Em um império onde cada cidadão era, em essência, um pilar da ordem coletiva, a doença podia ser lida como um sinal de corrupção interna, um risco que precisava ser diagnosticado, tratado e, se possível, corrigido pela mão da medicina ou pela intervenção divina. Essa compreensão integrada da saúde, tão profundamente conectada ao espírito da República e mais tarde do Império, explicava também por que a medicina, em Roma, jamais foi apenas um saber técnico. Ela era, antes de tudo, uma arena de disputa entre o místico e o empírico, entre a superstição popular e o saber grego sistematizado, entre a cura que vinha das ervas e aquela que vinha dos deuses, os rituais de purificação, os banhos públicos, os sacrifícios no templo de Esculápio. Tudo fazia parte de um grande tecido cultural, onde o cuidado com o corpo era também um ato de cidadania, de submissão à ordem, de reverência ao divino e, não raro, de resistência ao caos. A medicina, portanto, não nasceu em Roma como uma ciência pura, mas como uma prática híbrida, um amálgama de tradição etrusca, observações empíricas, intervenções mágicas e sabedoria estrangeira, sobretudo grega, que os romanos adaptaram ao seu pragmatismo e obsessão por controle. Nos primeiros séculos da República, era comum que o cuidado com a saúde fosse feito dentro do ambiente doméstico. A matrona, a mulher chefe do lar, era responsável por cuidar dos ferimentos, preparar infusões, aplicar cataplasmas e administrar o repouso dos familiares. Essa medicina doméstica silenciosa e muitas vezes desprezada pelos registros oficiais foi o primeiro sistema de saúde da Roma antiga. Mas à medida que a cidade crescia, que os conflitos se expandiam para além da Península Itálica e que o contato com outras culturas se intensificava, surgiu uma necessidade maior de organizar o conhecimento médico, de separá-lo do improviso e inseri-lo no campo da técnica. O que antes era privilégio de algumas mulheres e curandeiros passou a ser transferido a estrangeiros, especialmente gregos, que chegaram à capital como escravizados e, com o tempo, ascenderam como especialistas da arte de curar. Com isso, nasceu uma nova figura no cotidiano urbano: o médicos. Inicialmente visto com desconfiança, muitas vezes associado à enganação ou à ganância, o médico passou a ocupar um papel cada vez mais central, especialmente em tempos de guerra, epidemias ou necessidade do Estado. Mas sua autoridade jamais foi absoluta. O povo romano continuava a confiar em fórmulas antigas, em receitas passadas de geração em geração, nos augúrios, nos sinais dos céus e, principalmente, na vontade dos deuses. Um corpo adoecido, afinal, ainda era um corpo que podia estar sendo punido pelos pecados do seu dono, ou pela negligência de um ritual mal executado. E essa crença manteve a medicina sempre em estado de tensão, entre o saber e o mistério, entre a lâmina do bisturi e o silêncio do altar. A saúde pública, portanto, era tanto uma questão de infraestrutura, com aquedutos, termas e sistema de esgoto, quanto de espiritualidade e ritual. Os romanos foram engenheiros do corpo físico, mas também da alma coletiva. Criaram cidades onde o banho era mais do que higiene. Era parte da política do bem-estar, da moralidade pública, da vigilância sutil que o Estado exercia sobre os corpos. Criaram templos, onde os enfermos buscavam a cura pelos sonhos, guiados por sacerdotes e sacerdotisas que interpretavam visões noturnas. Criaram leis que regulamentavam o ofício dos médicos e protegiam, ainda que limitadamente, os cidadãos contra práticas perigosas. Mas, sobretudo,
criaram uma forma única de enxergar o corpo, como um espaço onde a medicina, a religião e a política se entrelaçavam como os fios de uma toga cerimonial. Nesta jornada pelos saberes e práticas da medicina romana, mergulharemos nos bastidores de um império que moldou o pensamento ocidental não apenas nas armas ou nas leis, mas também nas maneiras de entender o corpo, o sofrimento e a esperança da cura. Dos salões de mármore aos campos de batalha, das fórmulas místicas às receitas farmacológicas, das parteiras silenciosas aos médicos da corte imperial. Essa é a história de uma civilização que tentou, com todas as suas contradições, entender e dominar o mais misterioso de todos os territórios, o corpo humano. Muito antes que Roma tivesse médicos, hospitais ou tratados sobre o corpo, o saber médico já florescia nas margens do Egeu. Entre os templos de Epidauro e os manuscritos atribuídos a Hipócrates, os gregos construíram uma tradição médica que combinava observação racional, filosofia natural e cosmologia religiosa. E quando Roma, ainda uma potência em ascensão, começou a expandir seus domínios além da Península Itálica, foi inevitável o encontro e o embate entre a mentalidade pragmática romana e o refinamento especulativo grego. A medicina, nesse contexto, foi mais do que uma herança cultural. Foi uma das pontes mais profundas entre dois mundos. Ao mesmo tempo que os romanos subjugavam cidades gregas pelas armas, absorviam, com relutância ou admiração, os saberes acumulados por séculos nas escolas de Cos, Alexandria e Pérgamo. Foi a partir do século III a.C. que os primeiros médicos gregos começaram a aparecer em Roma, não como convidados de honra, mas como escravizados de guerra, propriedade de generais vitoriosos. Esses médicos escravos exerciam sua prática dentro das casas dos patrícios, curando seus donos, suas famílias e até seus soldados. Muitos foram libertos com o tempo, tornando-se figuras centrais no cuidado com a saúde da elite romana. Mas seu saber era, ao mesmo tempo, reverenciado e temido. A medicina grega, com seus termos técnicos, sua linguagem filosófica e sua visão de mundo baseada nos 4 humores, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, contrastava fortemente com a tradição romana mais rústica, centrada em remédios naturais, rituais domésticos e no conhecimento empírico das matronas e camponeses. Essa tensão cultural gerou debates intensos dentro do Senado e da população. Muitos romanos viam nos médicos gregos uma ameaça à moral tradicional, uma espécie de decadência intelectual travestida de ciência. Em 219 a.C., um célebre episódio escancarou esse conflito. O Senado quase expulsou todos os médicos estrangeiros de Roma, acusando-os de práticas perigosas e charlatanismo. Mas a necessidade era mais forte que o preconceito. A expansão do império, as feridas das guerras e a complexidade das doenças urbanas obrigavam Roma a reconhecer, ainda que a contragosto, o valor da medicina helênica. E assim, lentamente, os médicos gregos deixaram de ser apenas servos cultos e passaram a ocupar cargos formais, inclusive como médicos militares e curadores públicos. Um dos maiores símbolos dessa helenização da medicina romana foi Asclépíades, de Bitínia, médico grego que atuou em Roma no final do século II a.C. Rejeitando a teoria dos 4 humores, ele propôs uma visão mais mecanicista do corpo humano, comparando-o a um conjunto de poros e átomos em movimento. Suas práticas incluíam dietas, massagens, banhos e exercícios físicos, um programa de saúde que se integrava perfeitamente ao ideal romano de disciplina corporal e moderação. Asclépíades tornou-se tão popular que muitos romanos passaram a considerar sua escola como superior à tradição hipocrática. Ele foi um dos primeiros a propor tratamentos mais humanizados, defendendo o conforto do paciente, a rejeição de métodos violentos e até a recusa do encarceramento de pessoas com doenças mentais. Um pensamento absolutamente revolucionário para a época. Com o tempo, Roma deixou de apenas importar médicos e começou a absorver a própria estrutura das escolas médicas gregas. Tratados foram traduzidos,
Bibliotecas foram abastecidas com textos hipocráticos e novos médicos passaram a ser treinados em latim, embora o grego continuasse sendo a língua erudita da medicina. Surge então um fenômeno curioso. A medicina romana tornou-se essencialmente grega em sua base teórica, mas com um verniz latino prático e administrativo. Essa fusão produziu um modelo híbrido, onde a lógica científica dos gregos era aplicada com o rigor organizacional dos romanos, especialmente no campo militar, nas campanhas imperiais e no atendimento aos gladiadores. Outra figura monumental nesse intercâmbio é Cláudio Galeno, nascido em Pérgamo no século V d.C. Embora tenha vivido e escrito já na fase imperial, Galeno representa o auge da medicina greco-romana. Discípulo das escolas hipocráticas, ele sintetizou o saber médico de séculos em tratados, que se tornariam padrão por mais de 1000 anos. Galeno foi o médico oficial dos gladiadores e mais tarde da corte imperial, atendendo o imperador Marco Aurélio. Seus textos uniam fisiologia, anatomia, farmacologia e ética médica, e influenciaram não apenas o mundo romano, mas também a medicina islâmica e medieval. Seu prestígio, no entanto, apenas confirma uma realidade já consolidada. Sem a Grécia, Roma não teria uma medicina sistematizada. Com Galeno, o conhecimento helênico foi canonizado, romanizado e eternizado. Esse processo de helenização da medicina não ocorreu sem conflitos. Muitos romanos conservadores continuaram a preferir curandeiros locais, receitas familiares e fórmulas supersticiosas. Outros abraçaram com fervor a ciência médica estrangeira, enxergando nela um símbolo de sofisticação e progresso. O resultado foi um mosaico rico e contraditório. Templos de cura convivendo com clínicas privadas, parteiras atuando ao lado de médicos diplomados, poções caseiras sendo prescritas ao lado de ungüentos complexos. Essa pluralidade, longe de ser um obstáculo, tornou a medicina romana especialmente resiliente e adaptável. Portanto, quando falamos da medicina em Roma, falamos de uma medicina com sotaque grego, com fundamentos orientais, mas vestida com a toga latina. Uma medicina que curava feridas com vinho e vinagre, que operava sem anestesia, mas com precisão, que equilibrava os humores do corpo e os humores da cidade. Uma medicina que, mesmo nascida do conflito cultural, se tornou um dos pilares mais duradouros do legado romano. Pois, em última instância, o que Roma sempre soube fazer melhor do que qualquer outra civilização da antiguidade foi transformar o que era do outro em algo seu e eterno. Em Roma, ser médico não era sinônimo de respeito automático. A profissão, que hoje evocaria prestígio e autoridade científica, ocupava um espaço ambíguo dentro da hierarquia social romana. Entre os séculos III a.C. e III d.C., o médico era, simultaneamente, figura essencial e alvo de desconfiança. Sua presença era necessária nas casas dos patrícios, nas campanhas militares, nas arenas de gladiadores e nas termas públicas. Mas seu status oscilava entre o de um técnico útil e o de um estrangeiro indesejado. Muitas vezes, ambas as coisas ao mesmo tempo. Isso porque a medicina, apesar de vital, era vista como uma atividade servil, apropriada a escravos cultos ou libertos instruídos, mas indigna de um cidadão pleno, ainda mais de um senador. O verdadeiro romano, dizia-se, deveria combater, governar e construir, não aplicar cataplasmas ou dissecar corpos. A maioria dos médicos no período republicano era, de fato, de origem estrangeira, especialmente grega. Muitos vieram como prisioneiros de guerra ou foram adquiridos como propriedade por famílias romanas. Esses médicos escravos, frequentemente mais cultos que seus senhores, encontraram na prática da medicina uma forma de ascensão social. Quando libertos, podiam abrir consultórios, atender o público, escrever tratados e até formar discípulos. Mas mesmo os médicos livres carregavam o estigma da servilidade intelectual. Serviam ao corpo de outros homens, tocavam feridas, lidavam com excrementos, sangravam pacientes. Eram úteis, mas não puros. Essa ambiguidade é visível na própria linguagem romana. O termo médicos, embora técnico, raramente era usado com reverência. E autores como Plínio,
O Velho e Catão, o censor, expressaram desprezo aberto pela medicina estrangeira, sugerindo que muitos médicos gregos eram mercenários disfarçados de sábios. Ainda assim, havia uma hierarquia interna entre os próprios médicos. No topo encontravam-se os médicos da elite, que atendiam famílias nobres e que, em alguns casos, atuavam dentro da corte imperial. Esses profissionais, como o célebre Galeno, podiam alcançar prestígio considerável, acumular fortuna e até influenciar decisões políticas. Abaixo deles, havia os mas médicos militares, geralmente mais respeitados por seu papel prático nas campanhas, curando ferimentos, amputando membros e mantendo o exército operante. Mais abaixo ainda estavam os curandeiros urbanos, médicos itinerantes, muitas vezes sem formação formal, que ofereciam remédios nas praças públicas como verdadeiros precursores dos vendedores de elixires. E por fim, nas camadas mais baixas, as parteiras, curandeiras populares feiticeiros, cujas práticas mesclavam conhecimento empírico com magia e tradição oral. Estes últimos eram tolerados ou perseguidos conforme o humor das autoridades e o sucesso de suas intervenções. A prática médica em Roma era, portanto, fragmentada. Havia médicos especializados em olhos, dentes, ossos ou doenças femininas. Havia médicos de gladiadores que desenvolviam técnicas de rápida recuperação para homens feridos em combate violento, um campo que exigia precisão cirúrgica e decisões de vida ou morte sob intensa pressão. Também havia médicos vinculados aos banhos públicos, que atuavam em termas e balneários como verdadeiros consultores de saúde. E, claro, os beas médicos militares, cujas experiências com trauma físico alimentaram o conhecimento anatômico e terapêutico da época, mesmo sem acesso à dissecação humana formalizada. Apesar da pluralidade de atuação, os médicos romanos não eram protegidos por ordens profissionais como nas estruturas modernas. Havia pouca regulamentação oficial até o Império Tardio, o que permitia a proliferação de charlatães e impostores. Para se destacar, muitos médicos publicavam tratados, realizavam demonstrações públicas ou buscavam o patrocínio de famílias influentes. O sucesso na profissão dependia tanto da habilidade técnica quanto da capacidade de navegar nos complexos labirintos sociais de Roma. Um médico que errasse um diagnóstico poderia ser escorraçado, mas um que curasse um senador ganharia fama imediata. A medicina era uma profissão de risco e de oportunidade. O preconceito, no entanto, persistia mesmo diante da excelência. Médicos eram acusados de ganância, de enganar pacientes, de prescrever tratamentos desnecessários para prolongar o lucro. Muitos textos satíricos da época, como os de Juvenal ou Marcial, zombavam da figura do médico falido, do curandeiro arrogante ou do doutor que matava mais do que salvava. Ainda assim, havia também reconhecimento. Inscrições em lápides agradecendo a cura, homenagens públicas, estátuas em honra de médicos que salvaram cidades inteiras durante surtos epidêmicos. A medicina, como a própria Roma, oscilava entre o sublime e o vulgar, entre a ciência e o espetáculo. Mesmo diante das barreiras sociais, muitos médicos deixaram legados duradouros. Escreveram obras, fundaram escolas, compilaram fórmulas, descreveram doenças com rigor e humanidade. Alguns chegaram a propor códigos de ética, antecipando preocupações que ecoariam milênios depois. Embora marginalizados por muitos setores da elite, os médicos foram essenciais para o funcionamento de Roma como máquina imperial. Trataram soldados, atenderam senadores, cuidaram de escravos, protegeram parturientes. Eram os engenheiros do corpo, uma função nada desprezível para um povo obcecado por disciplina, forma e ordem. Assim, ao estudar os médicos em Roma, descobrimos mais do que uma profissão. Descobrimos um espelho da sociedade romana, com suas contradições, desigualdades e ambições. O médico era, em última análise, um cidadão incompleto, mas um pilar indispensável do império. Curava, salvava, errava, sofria. Era estrangeiro e indispensável. Servia, mas também comandava. E mesmo com a toga manchada de sangue e suor,
ajudou a construir um dos maiores legados da história da medicina ocidental. Se há uma palavra que define a relação dos romanos com o corpo humano aberto, essa palavra é ambivalência. Em Roma, conhecer o interior do corpo era ao mesmo tempo uma necessidade prática e um tabu moral. A dissecação humana era fortemente desencorajada, se não oficialmente proibida, durante quase toda a Antiguidade Clássica, tanto por motivos religiosos quanto culturais. O corpo humano, mesmo após a morte, era considerado inviolável, especialmente entre cidadãos livres. Abrir cadáveres era visto como um ato de desrespeito, digno dos povos bárbaros ou das seitas estrangeiras. No entanto, essa limitação não impediu que os romanos desenvolvessem uma medicina cirúrgica de altíssima eficácia, não por meio da teoria, mas da experiência direta em campo, especialmente nos ambientes mais extremos, os campos de batalha e as arenas dos gladiadores. Nos exércitos, a guerra forçava o olhar médico a penetrar a carne viva. Era ali, entre tendões expostos, fraturas abertas e ferimentos por lanças, que os médicos militares acumulavam seu conhecimento anatômico. Não era um saber frio, acadêmico ou sistematizado. Era um saber nascido do sangue, do desespero e da repetição. Quando um legionário era atingido por uma flecha ou sofria uma amputação em combate, o médico precisava decidir em minutos se a vida podia ser salva. Essa urgência formou um tipo de especialista brutalmente eficiente. Era comum que médicos romanos aprendessem mais sobre o corpo humano, tratando feridas em soldados, do que em qualquer aula teórica. A vivissecção de animais também era usada como substituto da anatomia humana, especialmente em escolas de medicina influenciadas pelos gregos. O arsenal médico romano era surpreendentemente sofisticado. Escavações arqueológicas revelaram conjuntos de instrumentos cirúrgicos que impressionam pela variedade e precisão. Bisturis, alicates, serras, cauterizadores, ganchos, agulhas curvas, sondas, espéculos e catéteres de diferentes tamanhos. Muitos desses instrumentos foram encontrados em sítios como Pompeia e Herculano, sugerindo a existência de clínicas bem equipadas. Os romanos dominavam técnicas de drenagem de abscessos, tratamento de fraturas com talas, remoção de corpos estranhos, extração de dentes, circuncisão, cirurgias de catarata e até mesmo intervenções anais e ginecológicas. Sem anestesia moderna, o alívio da dor dependia de sedativos naturais, como o ópio, a mandrágora e o vinho concentrado, aplicados antes da incisão. O paciente permanecia acordado, amarrado e suportava a dor com coragem ou desmaiava no processo. Ainda mais notável era a prática de cauterização, amplamente empregada tanto em feridas abertas quanto em lesões internas. A crença era que o calor purificava o corpo, queimando o mal pela raiz. Ferros em brasa eram aplicados diretamente sobre cortes profundos para estancar hemorragias, enquanto chamas controladas eram usadas para tratar úlceras ou desinfetar instrumentos. Embora brutal, essa prática salvou incontáveis vidas, especialmente no ambiente militar, onde infecções podiam dizimar legiões inteiras. Também se usava vinagre e vinho fervido como antissépticos rudimentares, revelando uma preocupação empírica com a asepsia séculos antes de qualquer compreensão microbiana. Paradoxalmente, enquanto a prática cirúrgica florescia, a teoria anatômica continuava profundamente limitada pela proibição do estudo de cadáveres. Muitos conhecimentos sobre o interior do corpo eram baseados em analogias com animais, especialmente porcos e macacos, e extrapolados para os humanos com graus variados de erro. Foi Galeno, no século II d.C., quem mais ousou sistematizar uma anatomia humana com base em dissecações de animais. Em suas obras, ele descreveu músculos, tendões, ossos, nervos e até estruturas cerebrais, muitas vezes de forma brilhante, mas em outras com enganos notáveis, como ao afirmar que o fígado tinha 5 lobos ou que o coração tinha 3 ventrículos. Esses erros, no entanto, não provinham de ignorância, mas da ausência de cadáveres humanos para estudo direto.
Nas casas romanas, a cirurgia era evitada sempre que possível. Preferia-se o uso de infusões, massagens, banhos e rituais antes de se recorrer à lâmina. Quando, porém, a cirurgia era inevitável, como no caso de abscessos dentários, hérnias estranguladas ou partos complicados, os médicos precisavam agir com decisão. Algumas práticas cirúrgicas ginecológicas são descritas em textos de Sorano de Éfeso, um médico especializado em saúde da mulher. Ele detalhava intervenções com instrumentos de metal no útero, partos com fórceps improvisados e até perfurações de membranas fetais para salvar a mãe, técnicas de uma ousadia que impressiona até hoje. Outro campo que exigia cirurgia constante era o Badus Gladiadores. Esses atletas da morte, submetidos a combates brutais para o entretenimento da massa, eram também investimentos valiosos para seus proprietários. Por isso, mantinham médicos especializados em traumatologia, que dominavam o tratamento de cortes profundos, fraturas expostas, deslocamentos articulares e hemorragias torácicas. A recuperação rápida era essencial para o retorno à arena. Esses médicos, embora socialmente inferiores, eram tratados como figuras de grande importância dentro das escolas de gladiadores, e seu conhecimento anatômico era invejado por muitos colegas da elite médica urbana. Havia também um aspecto ritualístico e simbólico na cirurgia romana. Abrir um corpo era romper uma barreira sagrada. Por isso, muitos médicos realizavam preces antes de cirurgias, invocando deuses como Esculápio ou Salus para guiar suas mãos. O sangue derramado não era apenas biológico, era espiritual. A cirurgia, assim, se tornava um momento de tensão metafísica. O instante em que o humano desafiava o divino, tentando restabelecer a ordem do corpo com ferro e fogo. No fim, o paradoxo da cirurgia romana é o de uma medicina poderosa, mas limitada, ousada, mas incompleta. Dominavam a técnica, mas não o conhecimento interno profundo. Salvavam vidas, mas erravam em diagnósticos internos por falta de observação direta. No entanto, foi graças a essa medicina de guerra, de arena e de emergência que Roma construiu um corpo coletivo resistente, capaz de sustentar o maior império da antiguidade. Cada bisturi afiado, cada cauterizador em brasa, cada osso recolocado sob gritos e orações, ajudou a formar um dos mais impressionantes legados cirúrgicos da história ocidental. Um legado onde a ciência ainda caminhava na escuridão, mas cujas mãos já sabiam o que fazer diante da carne aberta, mesmo sem jamais ter olhado diretamente para a morte. Na Roma antiga, o saber não era apenas uma questão de conhecimento, era uma questão de poder. E poucas áreas demonstram isso com tanta clareza quanto a medicina praticada por mulheres. Parteiras, curandeiras, herbalistas e feiticeiras exerceram ao longo de séculos um papel fundamental na vida cotidiana do império e, paradoxalmente, foram silenciadas pelos registros oficiais, marginalizadas pelas elites médicas e perseguidas por autoridades religiosas e políticas. Elas conheciam os ritmos do corpo feminino, os ciclos da fertilidade, os riscos do parto, os segredos das ervas e os rituais da cura, mas raramente tinham permissão para escrever, ensinar ou formalizar seu saber. Ainda assim, mesmo no silêncio das casas, nos becos dos subúrbios ou nos bosques fora das muralhas, o eco do conhecimento feminino persistia, alimentando uma medicina paralela, ancestral e profundamente enraizada na experiência. A figura mais comum entre essas mulheres era a bate-parteira, o obstetrix, presentes em todos os níveis da sociedade, desde as vilas rurais até as casas patrícias. Elas desempenhavam funções muito além do parto. Eram responsáveis por diagnósticos ginecológicos, cuidados com recém-nascidos, administração de anticoncepcionais rudimentares e até abortos em casos extremos. A parteira romana não era apenas uma assistente do nascimento, era uma guardiã da fronteira entre a vida e a morte. Conhecia os sinais do corpo, sabia identificar a posição do feto, usava óleos, ungüentos, bandagens e fórceps improvisados. Dominava receitas que misturavam vinagre, mel, ervas como sílfium, mirra, artemísia e beladona, todas com propriedades contraceptivas ou abortivas.
Seu conhecimento era empírico, passado de mulher para mulher, construído em gerações de prática silenciosa e resistente. Algumas parteiras se tornaram célebres o suficiente para serem mencionadas em textos médicos, como Múcio e Delsorano de Éfeso, autores que estudaram a ginecologia com mais profundidade que qualquer outro no mundo antigo. Em suas obras, fica claro que muitas dessas mulheres possuíam técnica e critério clínico, mesmo sem formação formal. Sorano, por exemplo, descreve o perfil ideal de uma parteira. Deveria ser alfabetizada, discreta, robusta, ter mãos delicadas, memória aguçada e ausência de superstição. Mas esse retrato idealizado raramente se concretizava no mundo real. A maioria das parteiras era analfabeta, pobre, e aprendia a profissão na prática, por observação e repetição. E apesar de seu papel indispensável, sua posição social era frágil. Em caso de morte do bebê ou da mãe, podiam ser punidas, humilhadas ou acusadas de feitiçaria. Além das parteiras, havia as curandeiras populares, mulheres que preparavam remédios caseiros, aplicavam banhos terapêuticos, utilizavam fumigações e realizavam rezas. Sua medicina misturava empirismo com misticismo. Eram procuradas por todas as camadas da população, especialmente os mais pobres, que não podiam pagar médicos. Usavam ingredientes locais colhidos em florestas, hortas e mercados. Plantas como camomila, sálvia, valeriana, papoula e alho eram transformadas em xaropes, pomadas e cataplasmas. Algumas sabiam lidar com venenos e contravenenos. Outras, com ervas que estimulavam ou interrompiam a menstruação. Muitas com segredos herdados de mães e avós que nem mesmo os médicos homens conseguiam replicar com precisão. Mas esse saber feminino, tão precioso e vital, também era perigoso aos olhos do Estado e da religião. Desde a República até o Império Tardio, autoridades romanas mantinham uma postura ambígua diante dessas mulheres. Por um lado, reconheciam sua utilidade. Por outro, temiam seu poder simbólico e sua influência sobre a comunidade. Algumas leis visavam limitar a atuação de curandeiras e parteiras. Denúncias de envenenamento, feitiçaria ou práticas indevidas eram comuns. O estigma aumentava quando mulheres medicavam homens ou usavam fórmulas desconhecidas. E com o avanço do cristianismo, a perseguição tornou-se ainda mais intensa. Práticas tradicionais foram associadas ao paganismo e muitas curandeiras foram rotuladas como bruxas ou servas de forças ocultas. Esse silenciamento não impediu, porém, que o saber das mulheres atravessasse os séculos. Mesmo sem livros ou cátedras, elas ensinaram. Mesmo sem templos ou títulos, elas curaram. Mesmo sem reconhecimento, foram lembradas. Não pelas autoridades, mas pelas mães, filhas, vizinhas e comunidades que sobreviveram graças às suas mãos. Os fragmentos desse saber aparecem em papiros, receitas domésticas, inscrições funerárias e menções dispersas na literatura médica masculina. E cada uma dessas pistas revela um mundo paralelo de conhecimento, um mundo onde o corpo era tratado com toque, onde o diagnóstico vinha do olhar atento, onde a cura não era um milagre nem uma fórmula matemática, mas um processo humano, íntimo e espiritual. Portanto, ao estudarmos a medicina em Roma, não podemos limitar nosso olhar aos tratados de Galeno ou às clínicas dos patriciados. Precisamos descer aos porões das domos, aos pátios das vilas, às sombras das florestas onde mulheres anônimas mantinham vivos os fios invisíveis da medicina popular. Elas curavam os corpos que os homens não tocavam, enfrentavam as dores que os médicos ignoravam, compreendiam o que a ciência não ousava nomear. E por isso, mesmo sem estátuas ou monumentos, elas permanecem, invisíveis nas páginas da história, mas eternas na pele de cada vida que ajudaram a salvar. Antes que houvesse laboratórios, fórmulas sintéticas ou farmacopeias padronizadas, a cura em Roma nascia na terra, no caule de uma planta, na seiva de uma árvore, no pó de uma pedra moída, na pele de um animal seco ao sol. A medicina romana, profundamente enraizada em tradições empíricas e religiosas, desenvolveu um sistema terapêutico baseado na observação dos efeitos de elementos naturais, vegetais, minerais e animais, sobre o corpo humano. Essa farmácia primitiva, embora carente de método científico moderno, era incrivelmente vasta.
complexa e, em muitos casos, eficaz. Por trás de cada infusão, pomada ou poção, havia séculos de tentativa e erro, legados de povos anteriores como etruscos, sabinos, gregos e egípcios. E o resultado foi um arsenal terapêutico que moldou os alicerces da farmacologia ocidental. O herbário romano era um mundo em si. Os romanos conheciam e utilizavam centenas de plantas medicinais, não apenas pelas propriedades fisiológicas, mas também por seus vínculos simbólicos e religiosos. A camomila, por exemplo, era usada para acalmar dores estomacais e crises nervosas. A valeriana, para insônia e palpitações. A arruda, para afastar maus espíritos e tratar picadas de serpentes. A beladona, com seus efeitos anestésicos e alucinógenos, era aplicada com extremo cuidado em cirurgias e dores intensas. A artemisia era recomendada para problemas menstruais, enquanto o Silphium, a planta hoje extinta, era um poderoso anticoncepcional e expectorante, tão valorizado que sua imagem estampava moedas. Coletadas em bosques, hortas e mercados, essas plantas eram secas, fervidas, maceradas, misturadas com vinhos, vinagres ou mel, e aplicadas por via oral, tópica ou inalatória. Ao lado das plantas, os minerais e metais também desempenhavam papel essencial. Já enxofre era queimado para a purificação do ar e tratamento de doenças respiratórias. O mercúrio, embora tóxico, era utilizado em pequenas doses para tratar sífilis e escoriações de pele. O chumbo, por sua abundância e maleabilidade, era empregado em tubos, talas e cosméticos, mesmo quando já se desconfiava de seus efeitos nocivos. O sal, símbolo de pureza e incorruptibilidade, era usado tanto na preservação de alimentos quanto na limpeza de feridas. Areias ricas em óxidos, cinzas vulcânicas, argilas e pedras trituradas compunham uma gama de remédios tópicos voltados à cicatrização, desintoxicação e controle de secreções. Mas talvez o maior expoente dessa medicina mineral vegetal seja o Tratado de Matéria Médica de Dioscórides, um médico e botânico grego que atuou no Império Romano no século I d.C. Sua obra, que descreve cerca de 600 substâncias naturais com propriedades medicinais, tornou-se o maior compêndio farmacológico da antiguidade. Organizado por categorias de uso e por origem, o livro foi referência por mais de 1500 anos, influenciando tanto médicos muçulmanos quanto cristãos medievais. Dioscórides ensinava como identificar plantas no campo, quando colhê-las, como preparar remédios, como aplicar e, principalmente, como reconhecer seus riscos. Não havia ainda uma dosagem precisa, como nos tempos modernos, mas a preocupação com proporções e reações já estava presente. Além das receitas vegetais e minerais, havia também um universo de remédios de origem animal. Gorduras de porco e de ganso eram usadas como base para pomadas e ungüentos. O leite materno era prescrito para inflamações oculares. O fel de peixe era aplicado sobre feridas infecciosas. A urina, especialmente a de crianças ou virgens, era considerada antisséptica. O mel, coletado em colmeias silvestres e domesticadas, era um dos ingredientes mais versáteis, usado para adoçar, conservar, cicatrizar e acalmar. Já o vinagre de vinho era aplicado como desinfetante, principalmente em campos de batalha, para lavar cortes profundos ou instrumentos cirúrgicos. Tudo era aproveitado: ossos moídos, conchas, penas, cascos, bile e até excrementos, utilizados em certas fórmulas místicas e rituais de expulsão de doenças. Entre os remédios mais famosos estava o Teriacum, uma preparação complexa composta por dezenas de ingredientes, entre eles carne de cobra, ópio, mirra, canela, resina de terebintina, açafrão, vinho e mel. Desenvolvido inicialmente como antídoto universal contra venenos, o Teriacum passou a ser usado como remédio para uma ampla variedade de doenças, de febres a dores crônicas. Sua preparação era ritualística, muitas vezes acompanhada de preces e manipulações específicas. Médicos famosos, como Galeno, aperfeiçoaram suas fórmulas,
E imperadores como Nero ou Marco Aurélio consumiam-no regularmente, acreditando que lhes garantiria vigor, imunidade e longevidade. É importante ressaltar que os romanos não viam a medicina como uma ciência pura, mas como um equilíbrio entre técnica e fé. Por isso, muitos remédios vinham acompanhados de orações, encantamentos, inscrições mágicas ou rituais simbólicos. Um simples emplastro para a dor poderia ser ativado com uma invocação a Esculápio. Um colar de alho contra resfriados poderia carregar palavras gravadas em chumbo. A fronteira entre medicamento e amuleto era difusa e, ainda assim, funcionava, seja pela farmacologia envolvida, seja pela força do efeito placebo, já intuitivamente compreendido pelos curandeiros. O comércio desses remédios era vasto e transimperial. Havia farmácias nas grandes cidades, mas também vendedores ambulantes, mercados de ervas e caravanas que traziam ingredientes do Egito, da Espanha, da Gália ou do Oriente Médio. Certos produtos, como o incenso da Arábia ou a mirra da Núbia, eram disputados por médicos e sacerdotes. A variedade de ingredientes disponíveis em Roma era espantosa e refletia o próprio poder imperial de integrar saberes, territórios e recursos naturais em um único corpo político e simbólico. Assim, o mundo dos remédios em Roma revela mais do que práticas de cura. Revela uma cosmologia terapêutica onde natureza, espiritualidade e experiência humana se entrelaçavam. Cada planta colhida, cada pedra moída, cada palavra sussurrada diante de uma poção era parte de uma tradição milenar de cuidado. E mesmo sem microscópios ou laboratórios, esses homens e mulheres sabiam que a cura, muitas vezes, não está apenas na substância, mas na intenção, na memória, no gesto e na fé que acompanha a aplicação. Roma, portanto, não apenas construiu estradas e templos, construiu também um universo de remédios onde o império da natureza se dobrava ao império do homem. Na Roma antiga, a medicina não caminhava sozinha. Ela andava de mãos dadas com os deuses. Antes mesmo que se falasse em diagnósticos, tratamentos ou intervenções cirúrgicas, o romano comum voltava seu olhar ao céu, aos augúrios, aos santuários. A doença era frequentemente percebida como um desequilíbrio espiritual, um castigo divino ou a presença de uma força invisível que corrompia o corpo e a alma. Assim, a cura precisava ser mais do que física. Ela precisava ser sagrada. Era nesse cenário que surgiam os templos de cura, verdadeiros hospitais espirituais, onde multidões buscavam alívio não apenas para suas dores corporais, mas para seus pecados, suas angústias, seus medos mais profundos. E entre todos os nomes invocados, nenhum era mais reverenciado que o de Esculápio, o deus da medicina. A história de Esculápio, ou Asclépio entre os gregos, funde mito e fé. Filho de Apolo, ele teria aprendido os segredos da cura com o centauro Quiron e se tornado tão hábil que foi capaz de devolver mortos à vida. Por isso, foi punido por Júpiter, que o fulminou com um raio. Após sua morte, foi elevado à condição divina, tornando-se patrono da medicina e da regeneração. Seus templos, chamados Asclepeions, se espalharam pelo mundo helenístico e encontraram terreno fértil em solo romano. Um dos mais famosos ficava na Ilha Tiberina, no coração de Roma, onde milhares de doentes iam depositar oferendas, gravar placas de agradecimento e dormir em busca de um sonho revelador. Essa prática era conhecida como incubatio. Os pacientes dormiam dentro do templo, esperando que o deus lhes aparecesse em sonho, revelando a causa de sua doença ou o caminho para a cura. O ritual era cuidadosamente conduzido pelos sacerdotes e sacerdotisas do templo. Ao chegar, o paciente era purificado com banhos e jejuns, oferecia sacrifícios, geralmente galos, cabritos ou incenso, e então era guiado a um dormitório sagrado, o abaton, onde repousava em silêncio. O ambiente era tomado por símbolos, serpentes, animais consagrados a Esculápio e associados à renovação, deslizavam livremente entre as colunas. Estátuas do deus com seu bastão enrolado por uma cobra adornavam os corredores, criando uma atmosfera entre o sagrado e o terapêutico. No silêncio da noite,
Entre cânticos e névoas de ervas queimadas, o devoto buscava no inconsciente ou no divino a chave da sua própria cura. Esses templos não substituíam os médicos, mas conviviam com eles. Muitas vezes, os próprios Medici recomendavam aos pacientes uma visita ao santuário após o fracasso de um tratamento convencional. Em outras ocasiões, atuavam como conselheiros dentro dos templos, unindo técnica e fé. A cura era entendida como um processo multidimensional, onde o toque do Deus se somava aos efeitos das plantas, dos ungüentos, das dietas e dos rituais. Os registros arqueológicos desses templos revelam milhares de ex-votos, pequenas estatuetas ou relevos representando partes do corpo curadas, olhos, pernas, úteros, corações, fígados, que eram deixadas como agradecimento após a recuperação. Esses objetos não são apenas testemunhos de fé, mas verdadeiros prontuários sagrados, mapas votivos da anatomia da esperança. Outros deuses também eram invocados na luta contra as enfermidades. Salus, deusa da saúde pública, personificava a estabilidade do corpo e da cidade. Era cultuada em ritos coletivos, especialmente em tempos de peste. Febris, deusa das febres, recebia oferendas em templos específicos na tentativa de acalmar a febre como se fosse uma entidade viva. Já Angerona, silenciosa e obscura, era invocada nos casos de dores inexplicáveis ou doenças que desafiavam os médicos. O panteão romano não via o corpo como uma máquina isolada, mas como uma expressão do cosmo. E toda doença tinha algo de cósmico, algo de espiritual, algo que precisava ser apaziguado, não apenas combatido. Durante surtos epidêmicos, como a peste antonina no século II d.C., o recurso aos deuses se intensificava. Procissões eram organizadas, sacrifícios públicos realizados, estátuas de deuses curadores eram carregadas pelas ruas e até o Senado consultava os livros Sibilini, textos proféticos antigos que orientavam a resposta ritual adequada. A medicina religiosa tornava-se nesses momentos um instrumento de coesão social. Curar um doente era também curar a cidade. A doença era um inimigo público e a fé uma arma legítima. Em alguns casos, os templos de cura serviam de quarentena improvisada ou abrigavam enfermos em alas separadas do templo, criando embriões rudimentares do que hoje seriam hospitais espirituais. Esse vínculo entre medicina e religião não se limitava ao paganismo. Com o avanço do cristianismo, muitos rituais de cura foram reinterpretados ou absorvidos. Santos como Cosme e Damião, patronos da medicina, passaram a ocupar o papel que antes era de Esculápio. O toque sagrado, o uso de relíquias, as peregrinações e os milagres tomaram um novo rosto, mas conservaram a mesma essência: a cura como dom divino. Mesmo em tempos de racionalismo emergente, a medicina nunca se libertou totalmente da espiritualidade. Afinal, a dor humana sempre carregou perguntas que a ciência sozinha não conseguiu responder. Por isso, ao olharmos para os templos de cura romanos, enxergamos mais do que espaços religiosos. Vemos ali um teatro da esperança, um refúgio para os incuráveis, um território onde a ciência do corpo e a fé da alma se encontravam e, por vezes, se confundiam. Não havia vergonha em procurar o Deus antes do médico, ou o médico depois do Deus. Ambos sabiam que, na Roma dos vivos, a cura era sempre um pacto entre os homens e os deuses, e que, sem esse pacto, nenhum remédio seria suficiente. Se há algo que a história romana nos ensina com brutal clareza, é que nem as legiões mais disciplinadas, nem as muralhas mais altas, nem os deuses mais poderosos foram capazes de deter a fúria cega das epidemias. Ao longo dos séculos, a cidade eterna e seu vasto império enfrentaram surtos devastadores que colocaram em xeque a ordem pública, o poder dos governantes e a própria continuidade da civilização. As doenças coletivas não distinguiam classe, idade ou província. Espalhavam-se pelas estradas que Roma construiu, pelos portos que conectavam seus mercados e pelos campos de batalha onde homens sangravam e morriam. E sempre que uma febre inexplicável, uma tosse incurável ou uma praga invisível se abatia sobre o povo, surgia o mesmo dilema:
confiar na ciência incipiente dos médicos ou dobrar os joelhos diante dos deuses. O primeiro grande impacto registrado com riqueza de detalhes é a peste antonina, também conhecida como peste de Galeno, que assolou o Império entre os anos 165 e 180 depois de Cristo. Introduzida provavelmente por soldados que retornavam das campanhas no Oriente, essa epidemia, que alguns estudiosos acreditam ter sido de varíola ou sarampo, ceifou milhões de vidas. Fontes contemporâneas relatam que, em Roma, chegavam a morrer até 2.000 pessoas por dia. A cidade entrou em colapso. As termas fecharam, os mercados silenciaram, os banhos públicos foram interditados e as fogueiras funerárias iluminavam a noite como tochas da morte. O imperador, Marco Aurélio, filósofo estoico e símbolo do dever imperial, permaneceu na capital e organizou respostas emergenciais. Mas nem mesmo ele escapou do sofrimento. Perdeu filhos, amigos, aliados e morreu durante uma das ondas da epidemia, deixando um império combalido e uma sucessão frágil. O médico Galeno, mas testemunha ocular da peste, escreveu extensivamente sobre seus sintomas e formas de tratamento: isolamento, dietas, sangrias, defumações, banhos de ervas. Tudo era tentado, pouco funcionava. O conhecimento microbiológico ainda era inexistente, e os médicos agiam guiados por teorias humorais e observações empíricas. Galeno notou que a doença atacava rapidamente, com febres altas, diarreias severas, bolhas na pele e confusão mental. Mas também observou que o medo matava quase tanto quanto o vírus. O pânico social desestabilizava bairros inteiros, rompia contratos, suspendia casamentos, provocava suicídios. A peste em Roma não era apenas um problema de saúde, era uma ferida no coração do império. Outro surto devastador foi a peste cipriana, entre 249 e 262 d.C., sob o reinado do imperador Décio e depois Valeriano. Esta nova calamidade, possivelmente causada por ebola ou febre hemorrágica viral, atingiu o império com intensidade ainda maior. O bispo Cipriano de Cartago, de onde vem o nome da peste, escreveu relatos aterradores. Corpos apodreciam nas ruas, famílias inteiras morriam dentro de casa, e ninguém ousava sepultar os mortos. Em algumas cidades, o número de mortos superou o de vivos. Colheitas deixaram de ser feitas, guarnições abandonaram seus postos, fronteiras ficaram vulneráveis. A peste se tornou o estopim de revoltas, heresias, perseguições religiosas e um profundo questionamento sobre a legitimidade do poder imperial. O impacto das epidemias em Roma ia muito além das mortes imediatas. As pragas colocavam à prova a infraestrutura urbana, o sistema de esgoto, os aquedutos, o abastecimento de água e alimentos. Revelavam falhas no modelo de centralização política e a fragilidade da medicina oficial. Muitas vezes o povo recorria mais às curandeiras populares, aos templos de cura, ou aos recém-emergentes líderes cristãos, que se destacavam por cuidar dos doentes abandonados. A solidariedade promovida por algumas comunidades cristãs durante as pragas contribuiu significativamente para a difusão do cristianismo, que começava a ser percebido como uma alternativa ética e espiritual diante do colapso do modelo tradicional pagão. As autoridades tentavam reagir com os meios que tinham. O Senado instituía dias de jejum e sacrifício, consultava os livros sibilinos, autorizava a construção de altares e templos. Em alguns casos, criavam hospícios temporários ou tiárias de isolamento nos subúrbios. Mas, sem um conhecimento real sobre contágio ou imunidade, essas medidas raramente continham o avanço da doença. Ainda assim, o medo de novas epidemias marcou profundamente a cultura romana. Artistas, poetas e filósofos passaram a abordar com mais frequência o tema da morte súbita, da impermanência, da ruína dos corpos. A iconografia funerária tornou-se mais intensa e os ritos de purificação urbana se tornaram mais comuns, como se a própria cidade precisasse ser exorcizada. E mesmo diante do colapso, Roma resistia.
por vezes em silêncio, por vezes com violência. Cada epidemia deixava rastros visíveis e invisíveis, bairros esvaziados, monumentos esquecidos, leis emergenciais, memórias de luto que ecoariam por gerações. Ao fim de cada surto, a cidade respirava novamente, mas não era mais a mesma. O trauma coletivo alterava hábitos, crenças, costumes. A medicina aprendia mesmo que aos tropeços. E a religião ganhava espaço, oferecendo consolo onde a razão falhava. As pragas que atingiram Roma não foram acidentes isolados, foram catalisadores históricos. Mudaram dinastias, moldaram teologias, redefiniram fronteiras. Mostraram que por trás da imponência dos arcos triunfais, das legiões invencíveis e das colunas de mármore, Roma era feita de carne, sangue e medo, e que bastava um sopro invisível, uma febre imprevista, para desmoronar aquilo que nenhum exército conseguira conquistar. Na grandiosa Roma, onde o mármore erguia templos e as legiões cruzavam continentes, o doente não era apenas um corpo a ser curado, era um desafio social, moral e logístico. A forma como a civilização romana tratava seus enfermos dizia tanto sobre sua estrutura de poder, quanto sobre sua relação com o corpo, a pureza e o espaço urbano. Ao contrário da imagem moderna de hospitais como instituições especializadas, o cuidado com o doente na Roma antiga era disperso, descentralizado e profundamente condicionado pela posição social, pelo local de residência e, acima de tudo, pelo acesso às infraestruturas públicas e privadas da cidade. O doente em Roma estava, antes de tudo, imerso em uma rede de práticas domésticas, religiosas, urbanas e higiênicas, e cada uma delas revelava uma faceta do império. A maior parte dos cuidados médicos acontecia dentro das casas. As matronas, escravos especializados e, ocasionalmente, médicos contratados eram os responsáveis pelo acompanhamento do enfermo. O leito era posicionado de forma a receber luz, permitir circulação de ar e facilitar o acesso dos cuidadores. O paciente recebia banhos mornos, infusões, dietas controladas, massagens com óleos medicinais e até leituras de textos sagrados ou filosóficos. A presença de familiares e servos próximos era comum, criando uma dinâmica coletiva no processo de cura. Apenas os mais ricos tinham acesso a um cubiculum valetudinis, um quarto exclusivo para isolamento e repouso. Os mais pobres, por outro lado, recorriam a parteiras, curandeiras de bairro e, em casos graves, aos espaços públicos, praças, templos ou até as margens do Tibre. Um dos elementos centrais na mentalidade de cuidado romana era o banho público, mas seria um erro reduzi-lo a um mero momento de limpeza. As inutermas serinda eram instituições sociais, políticas e, sobretudo, terapêuticas, divididas em ambientes frios, frigidarium, mornos, tepidarium, e quentes, caudarium, com piscinas, saunas e salas de massagem. As termas eram frequentadas por todas as classes sociais, embora em horários segregados por status e gênero. Ali, além de banhar-se, o cidadão recebia tratamentos corporais, inalava vapores de ervas medicinais, era submetido a esfoliações com areia ou óleo e até consultava médicos que circulavam oferecendo conselhos e diagnósticos rápidos. A água aquecida, canalizada por aquedutos com precisão matemática, era considerada purificadora, tanto para o corpo quanto para a alma. A obsessão romana com a higiene pública não era apenas estética, era sanitária e simbólica. Os aquedutos traziam água fresca de fontes distantes para abastecer banhos, fontes, residências e latrinas. Os sistemas de esgoto, como o monumental Cloaca Maxima, escoavam os dejetos para longe do núcleo urbano. As ruas eram pavimentadas com declives planejados para evitar alagamentos, e a limpeza urbana era incentivada como ato cívico. Para os romanos, a sujeira era sinal de desordem, decadência e ameaça espiritual. A manutenção da cidade limpa era, portanto, uma forma de manter os corpos e o império em estado de equilíbrio. Não por acaso, a deusa Salus, protetora da saúde pública, era celebrada em festivais que misturavam purificação urbana
sacrifícios e banhos coletivos. Nos casos em que o cuidado doméstico se mostrava insuficiente, os doentes eram levados para hospícios informais, conhecidos como valetudinária. Estes espaços, inicialmente voltados para soldados feridos, foram sendo gradualmente adaptados para civis. Nos acampamentos militares, os valetudinária seguiam layouts racionais, corredores amplos, janelas altas, salas de isolamento e áreas para preparação de remédios. Havia preocupação com ventilação, iluminação natural e fluxo de atendimento. Embora não fossem acessíveis ao público geral, inspiraram modelos posteriores de atendimento coletivo. Alguns templos e guildas também mantinham estruturas similares, com pequenas enfermarias para acolher membros enfermos. Ainda assim, a maior parte dos doentes, especialmente os pobres, não contava com nenhum suporte formal. Dormiam ao relento, deitavam-se nas escadarias dos templos, buscavam abrigo sob pontes, dependiam da caridade de vizinhos ou da compaixão de sacerdotes. Em muitos casos, era nas bordas da cidade, fora dos muros, que se formavam as comunidades informais de doentes crônicos, rejeitados ou incuráveis. A pá lepra, a pá tuberculose e outras doenças visíveis geravam repulsa social, medo de contágio e isolamento. O destino desses indivíduos era cruel. A cidade que se orgulhava de suas estátuas perfeitas, seus corpos atléticos e seus heróis imortais, raramente encontrava espaço para corpos deformados ou enfraquecidos. Mesmo diante dessa realidade desigual, o pensamento médico romano cultivava o ideal do corpo harmônico e equilibrado. O cuidado com a alimentação, a prática de exercícios, o controle dos humores e o uso moderado de bebidas e prazeres eram vistos como garantias de longevidade. Autores como Catão, o Velho, prescreviam remédios caseiros com vinagre, repolho, alho e vinho, enquanto médicos mais eruditos recomendavam rotinas de higiene, autocontrole emocional e banhos regulares. A saúde não era apenas ausência de doença, era um estilo de vida, uma estética da disciplina. O bom cidadão cuidava do próprio corpo como cuidava de sua casa e de sua cidade. A imagem do doente em Roma é, portanto, múltipla. É o patrício tratado por Galeno no silêncio de um palácio. É o legionário convalescente em um valetudinarium da Germânia. É a mulher pobre que recorre à sabedoria de uma parteira na periferia de Trastevere. É o ancião solitário deitado nos degraus de um templo. Todos eles, em sua vulnerabilidade, revelam a verdade fundamental sobre Roma. Por trás da força das águias imperiais, havia um império de corpos, frágeis, mortais, imperfeitos. E foi nesse embate entre a glória e a doença, entre a pedra e a carne, que Roma moldou sua forma única de cuidar, ou de ignorar, seus doentes. Nenhum império pode sobreviver se seus soldados não forem curados. E Roma, talvez mais do que qualquer outra civilização da antiguidade, entendeu isso com precisão cirúrgica. No coração da máquina de guerra romana não estavam apenas escudos, lanças e estratégias, mas também médicos, ferramentas de primeiros socorros e uma impressionante capacidade de organizar o cuidado com os corpos mutilados da guerra. A medicina militar romana foi uma engrenagem silenciosa, mas vital, para a manutenção de legiões que cruzaram continentes, ergueram fortalezas e impuseram a Pax Romana. Sem ela, a glória de Roma teria sangrado até a exaustão. Com ela, milhares de vidas foram salvas, milhares de soldados retornaram ao combate e um corpo ferido deixou de ser um fardo, passou a ser um projeto logístico. Desde o século I a.C., sob o comando de generais como Caio Mário e, mais tarde, Júlio César, Roma instituiu práticas médicas regimentais que, embora rudimentares aos olhos modernos, eram extraordinárias para a época. Cada legião romana, composta por aproximadamente 5.000 homens, contava com uma equipe de médicos militares, os Mare Medici Ordinari, que eram auxiliados por atendentes, carregadores e escravos treinados. Havia também os Gapa Capsari, encarregados de carregar bolsas com materiais de primeiros socorros, bandagens, pinças, vinagre, vinho, compressas, agulhas e até instrumentos de cauterização. Esses atendentes,
eram a linha de frente do cuidado no campo de batalha, prestando atendimento imediato, muitas vezes ainda sob chuva de flechas e lanças. A prioridade número 1 era estancar o sangramento. Os romanos já entendiam, mesmo sem conhecimento dos vasos e coágulos, que a perda de sangue era o maior inimigo do guerreiro ferido. Usavam ligaduras, compressas embebidas em vinagre ou óleo quente e, quando necessário, cauterizadores em brasa para selar vasos abertos. Ferimentos profundos eram lavados com água fervente, suturados com fios orgânicos ou costurados com agulhas curvas. Fraturas eram imobilizadas com talas de madeira, envoltas em tecido ou couro, e luxações eram recolocadas com manipulação direta. Em casos extremos, amputações eram realizadas e, surpreendentemente, com taxas de sobrevivência respeitáveis para o padrão da época. Tudo isso com o paciente consciente, gritando ou mordendo pedaços de couro, anestesiado apenas pela dor e pela coragem. Os campos de batalha contavam com estações médicas móveis, geralmente montadas em tendas nos arredores dos combates. Ali, médicos avaliavam os feridos e decidiam quem podia voltar ao combate com um curativo, quem precisava ser removido para um local seguro e quem deveria ser deixado para morrer. Era uma medicina implacável, estratégica, objetiva. A salvação individual era importante, mas a continuidade da legião era ainda mais. Os feridos evacuados eram levados para os valetudinaria, hospitais militares fixos existentes nos acampamentos permanentes, especialmente ao longo das fronteiras imperiais, na Germânia, na Britânia, na Dácia, na África do Norte. Esses hospitais seguiam modelos padronizados, alas separadas por tipo de ferimento, áreas para preparo de medicamentos, depósitos de instrumentos, pátios internos para circulação de ar. O registro e acompanhamento dos pacientes também era meticuloso. Muitos valetudinária mantinham fichas rudimentares dos soldados atendidos, com anotações sobre tratamentos, tempo de recuperação e reintegração às fileiras. Esse controle não era motivado apenas por caridade. Ele servia à economia militar, permitindo calcular perdas, prever baixas e planejar reposições. A recuperação de um soldado era um investimento. E esse pensamento pragmático explica por que, mesmo em campanhas longínquas, Roma nunca deixava de incluir médicos entre os oficiais logísticos. Havia ainda médicos especializados em certos tipos de feridas. Por exemplo, os responsáveis pelos crates gladiadores. Muitos deles também atuavam junto a tropas de elite. Eles dominavam a arte de suturar cortes limpos, extrair pontas de armas, realinhar ossos deslocados e lidar com perfurações torácicas. Seu conhecimento, obtido por repetição constante em corpos vivos, era prático e adaptado à realidade do combate. Esses médicos aprendiam não em academias, mas no sangue da arena, e sua experiência muitas vezes superava a de médicos urbanos instruídos, mas distantes da realidade do trauma. Outro aspecto essencial da medicina militar era a prevenção. Generais como César e Trajano incentivavam medidas básicas de higiene nos acampamentos, latrinas afastadas das fontes de água, descarte organizado de resíduos, controle de piolhos e parasitas, inspeções regulares nos soldados. Eram práticas simples, mas que reduziam drasticamente surtos de disenteria, tifo e outras doenças infecciosas. A vida em campanha era dura, mas Roma sabia que um exército adoecido era um exército vencido, e por isso tratava da saúde coletiva com a mesma seriedade com que treinava suas manobras. A presença de médicos nas legiões não era apenas uma conveniência, era uma declaração de civilização. Roma não deixava seus feridos para trás como os povos bárbaros. Roma cuidava, curava, reintegrava. E com isso, não apenas vencia guerras, criava lealdade moral e disciplina. O soldado que sabia que seria tratado com dignidade, mesmo ao cair em combate, era um soldado disposto a lutar com mais ferocidade. A medicina, nesse sentido, era uma arma invisível, mas tão letal quanto a espada. No fim, a medicina militar romana revela o que havia de mais racional, pragmático e eficaz no sistema romano. Um cuidado que não se guiava pela compaixão isolada, mas pelo entendimento profundo
de que o corpo do soldado era parte do corpo do império. Cada osso restaurado, cada ferida cicatrizada, cada vida salva em meio ao caos da guerra era, na verdade, um tijolo a mais na fortaleza de Roma. Um império de conquista, mas também de cura. Se Hipócrates foi o pai simbólico da medicina racional, Galeno de Pérgamo foi o arquiteto de sua monumental catedral. Nascido no ano 129 d.C., na próspera cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, Galeno cresceu em um ambiente privilegiado, cercado por escolas filosóficas, templos e bibliotecas. Seu pai, um arquiteto culto e generoso, deu-lhe uma educação que mesclava lógica, geometria, retórica, ética e, sobretudo, amor pela observação. Desde cedo, Galeno mostrou talento para a anatomia e uma curiosidade insaciável pela fisiologia do corpo humano. Essa fome de conhecimento o levaria a se tornar não apenas o médico mais célebre do Império Romano, mas também a mente mais influente da medicina ocidental durante mais de 1000 anos. Aos 28 anos, Galeno iniciou sua trajetória como médico de gladiadores em sua cidade natal. Esse foi o verdadeiro laboratório anatômico de sua juventude. Viu de perto ferimentos abertos, fraturas expostas, lacerações profundas e, o mais importante, pacientes vivos. Isso o fez superar uma das grandes limitações da medicina antiga, a ausência de dissecação humana, por meio da vivência prática e da dissecação de animais. Estudou primatas, porcos, bois e serpentes com atenção cirúrgica. Seus relatos sobre músculos, nervos, vasos sanguíneos e órgãos internos eram incrivelmente detalhados para sua época. Embora tivesse algumas imprecisões, como a crença de que o sangue era produzido no fígado e consumido pelos tecidos, Galeno chegou a conclusões surpreendentes. Descreveu válvulas cardíacas, entendeu a função da medula espinhal e mapeou o cérebro em zonas funcionais. Ao mudar-se para Roma por volta do ano 162 d.C., Galeno não encontrou apenas uma cidade, encontrou um palco. Ali, entre as colunas do Capitólio e os salões da aristocracia, ele demonstrou não apenas seus conhecimentos médicos, mas também sua habilidade retórica. Realizava dissecações públicas de animais, promovia debates filosóficos, desafiava rivais e escrevia de forma incansável. Em pouco tempo, tornou-se o médico preferido da elite romana e, por fim, foi chamado à corte imperial. Serviu como médico pessoal de Marco Aurélio, Marco Cômodo e Sétimo Severo, um privilégio raríssimo e perigoso. Galeno, porém, sobreviveu às intrigas palacianas com astúcia, tornando-se quase intocável. Seus escritos são um colosso intelectual. Cerca de 600 tratados médicos, filosóficos e científicos, dos quais aproximadamente 150 chegaram aos nossos dias. Galeno não escrevia apenas para médicos, escrevia para o império. Em suas obras, combinava a teoria dos 4 humores: anatomia, ética médica, fisiologia, terapias, farmacologia e reflexões sobre a alma. Acreditava que a medicina deveria estar subordinada à filosofia, pois só o médico que entendesse a natureza humana em sua totalidade, corpo e espírito, poderia verdadeiramente curar. Para ele, o bom médico era também um bom homem, justo, ponderado, virtuoso. A prática médica era um sacerdócio racional. Sua teoria da crase e descrase dos humores ganhou enorme prestígio. Segundo Galeno, a saúde era o equilíbrio dos 4 fluidos corporais: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, e a doença era a manifestação de seu desequilíbrio. Com base nisso, prescrevia dietas, sangrias, eméticos, exercícios físicos, banhos e preparações farmacológicas elaboradas. Também defendia a importância da observação clínica, do histórico do paciente e do diagnóstico individualizado, uma postura muito avançada para sua época. Galeno era também um sistematizador. Unificou e reinterpretou os conhecimentos de Hipócrates, Aristóteles e dos médicos alexandrinos, criando um corpo de doutrina coerente, didático e influente. Sua autoridade era tamanha que, durante mais de 1000 anos, do fim da Antiguidade ao final da Idade Média, seus textos foram considerados dogma.
Na medicina bizantina, islâmica e europeia, Galeno era a referência suprema. Médicos islâmicos como Avicena e Razes estudaram, traduziram e comentaram suas obras. Universidades medievais baseavam seus currículos médicos em seus tratados, e quem ousasse questioná-lo era frequentemente taxado de herético ou charlatão. Mas nem mesmo Galeno era infalível. Seus erros anatômicos, derivados da extrapolação animal para o corpo humano, perduraram por séculos, até que Andreas Vesalius, no século XVI, os confrontou com base em dissecações humanas reais. Ainda assim, o impacto de Galeno foi tão profundo que mesmo seus equívocos se tornaram verdades provisórias, verdades que sustentaram a medicina até o renascimento científico. O legado de Galeno vai além da técnica. Ele moldou o próprio conceito de cor médico como intelectual, como figura pública, como filósofo do corpo. Ensinou que a cura não é apenas manipular a matéria doente, mas compreender a natureza do sofrimento. Sua voz atravessou séculos, atravessou idiomas, atravessou religiões. E mesmo nos dias de hoje, seu nome ecoa em cada aula de anatomia, em cada juramento hipocrático renovado, em cada tentativa de reconciliar ciência e ética. Assim, em Galeno de Pérgamo, encontramos o ápice da medicina romana, uma fusão de empirismo, erudição, retórica e compaixão. Um homem que estudou corpos, sim, mas que nunca deixou de pensar sobre a alma, e que, ao fazê-lo, construiu não apenas uma carreira, mas um monumento invisível ao conhecimento humano, um monumento que Roma legou ao mundo e que o mundo ainda não terminou de decifrar. Na Roma antiga, a medicina era um reflexo direto da sociedade, hierárquica, desigual e profundamente determinada pela posição social. O cuidado com o corpo, embora essencial a todos, era um privilégio acessado de maneiras muito distintas, conforme a fortuna, a cidadania e até o gênero do paciente. Enquanto os ricos usufruíam de médicos particulares, tratamentos exclusivos e dietas personalizadas prescritas em bibliotecas domésticas, os pobres dependiam da caridade, dos remédios populares e, quando muito, da boa vontade das instituições religiosas ou das guildas. Essa disparidade criou dois mundos médicos dentro de um mesmo império, um mundo de mármore e ungüentos perfumados e outro de poeira, dor e improvisação. A medicina romana, longe de ser universal, era uma medicina de castas, uma cartografia de privilégios corporais traçada nas veias da cidade. No topo da pirâmide estavam os patrícios e senadores, cuja riqueza lhes garantia acesso aos melhores médicos do império, frequentemente gregos, eruditos e experientes. Esses médicos eram empregados fixos dentro das domos, tratados com respeito quando úteis e com desprezo quando falhavam. Tinham à disposição instrumentos cirúrgicos refinados, vinhos medicinais raros, ervas importadas e aplicavam diagnósticos baseados no equilíbrio dos humores, ajustando a dieta, o sono, o banho e até o humor do paciente. A consulta podia durar horas, ser acompanhada de leituras filosóficas e discussões sobre a natureza da alma. Alguns médicos mantinham salas específicas com armários de remédios, bibliotecas pessoais e até servos treinados para preparar fórmulas sob demanda. Abaixo deles, os cavaleiros e comerciantes abastados buscavam médicos em clínicas urbanas, pequenas unidades que funcionavam como consultórios multifuncionais. Ali, atendia-se por ordem de chegada, com consultas pagas em denários e muitas vezes em regime de urgência. Esses médicos variavam em formação. Alguns eram discípulos de Galeno, outros eram aprendizes práticos, curandeiros que haviam acumulado experiência no exército ou em escolas de gladiadores. Os tratamentos eram mais simples, mas ainda baseados em técnicas reconhecidas: sangrias, purgações, pomadas e manipulações osteopáticas rudimentares. Nesses espaços, o atendimento já começava a tomar uma forma urbana, coletiva e adaptada ao ritmo da cidade. Já os plebeus e trabalhadores urbanos recorriam a soluções comunitárias. Muitas vezes, a parteira do bairro, mairupe e curandeiro da esquina, nope o vendedor de ervas do fórum, ou o sacerdote do templo local,
se tornavam os únicos pontos de referência. A medicina era transmitida oralmente, baseada na experiência e permeada por rituais, preces e conselhos herdados das gerações anteriores. O acesso a médicos formais era raro, não só por falta de recursos, mas também por desconfiança e distância cultural. O plebeu não confiava no médico que falava grego ou escrevia tratados. Confiava na mulher que havia salvado sua avó, no homem que sabia onde colher artemísia, no vizinho que conhecia os banhos certos para febres. A medicina popular era medicina de sobrevivência, dura, instintiva, mas frequentemente eficaz. O Estado romano, apesar de sua organização exemplar em tantos aspectos, nunca criou um sistema de saúde pública universal. Havia, porém, algumas exceções notáveis. Curas públicas, mediti publici, eram contratadas por algumas cidades e pagos com recursos municipais para atender os mais pobres. Eram poucos, sobrecarregados e mal remunerados, mas seu papel era essencial. Vacinavam contra surtos, faziam pequenas cirurgias, prescreviam remédios baratos. Em tempos de epidemia, seus serviços se tornavam decisivos. Havia também valetudinárias civis, organizados por algumas guildas, associações de trabalhadores e templos, oferecendo abrigo e cuidado para membros adoecidos ou acidentados, especialmente entre pedreiros, marinheiros e artesãos. No campo militar, como vimos no bloco anterior, o acesso à saúde era altamente organizado. Os soldados, mesmo vindos de classes baixas, recebiam atendimento superior ao de muitos plebeus civis. Isso revela um ponto-chave da medicina romana. Ela era seletiva, mas não rigidamente baseada na riqueza individual. Ela respondia à função do indivíduo para o Estado. O escravo de um senador podia ter melhor tratamento do que um plebeu livre, se o seu corpo fosse considerado mais valioso para a casa senatorial. O gladiador de uma escola importante podia ter médicos à disposição, enquanto um agricultor livre, em uma vila remota, morria sem jamais ter visto um bisturi. As mulheres, por sua vez, enfrentavam barreiras ainda maiores. Raramente eram atendidas por médicos homens. Dependiam quase exclusivamente de outras mulheres, parteiras, mães, tias, vizinhas experientes. Sua saúde ginecológica era cercada de tabus, e muitas vezes suas dores eram minimizadas ou interpretadas como punições divinas ou desequilíbrios emocionais. Apenas mulheres da elite conseguiam acesso a tratantes mais sofisticados, geralmente escondidos da vista pública e sempre supervisionados por familiares. As curandeiras, que ousavam atender homens, especialmente se usassem fórmulas desconhecidas, podiam ser acusadas de feitiçaria, um risco que aumentou exponencialmente com a ascensão do cristianismo. O contraste entre medicina pública e privada era visível também nos espaços urbanos. Os ricos tinham banhos próprios em casa. Os pobres, quando podiam, frequentavam as termas públicas. Os ricos dormiam em quartos isolados e bem ventilados. Os pobres se amontoavam em insulae úmidas, onde a doença se espalhava como fogo. Os ricos tinham acesso a vinhos medicinais aromatizados com canela do Oriente. Os pobres ferviam folhas de louro e rezavam por um milagre. Mesmo as lápides mostram esse abismo. Enquanto os ricos exaltavam as curas recebidas de médicos ilustres, os pobres agradeciam aos deuses pela sobrevivência ou a curandeira que lhes salvou a vida com raízes e orações. Essa cisão entre medicina pública e privada não era apenas prática, era simbólica. Definia quem podia prolongar a vida e quem deveria aceitá-la como condenação. Revelava o valor do corpo no mercado do império e antecipava um modelo de exclusão que de muitas formas corte sobrevive até hoje. Por trás da precisão dos bisturis, das prescrições de Galeno e das fórmulas do Theriacum, havia algo mais em Roma, algo antigo, instintivo, invisível. Um saber que não vinha dos livros, mas dos sussurros, que não se aprendia em academias, mas em fogueiras acesas nas encruzilhadas. A medicina romana, ainda que cada vez mais influenciada por teorias filosóficas e observações empíricas, jamais se libertou das sombras da magia. Ela convivia, em tensão ou harmonia,
com práticas ancestrais baseadas em encantamentos, objetos consagrados, palavras proibidas e rituais misteriosos. Era uma medicina paralela, que não ignorava os deuses, mas também não confiava apenas neles. Uma medicina do medo e da esperança, onde a superstição era mais do que crendice. Era escudo, era remédio, era ritual. Os amuletos estavam por toda parte. Crianças romanas usavam o ambula, um pequeno pingente de metal ou couro pendurado ao pescoço que servia para proteger contra o mal de olho, inveja e doenças súbitas. Adultos carregavam pedras gravadas com fórmulas mágicas, pequenos ossos embrulhados em tecido, dentes de animais, moedas específicas, pedaços de coral, escaravelhos egípcios ou olhos de vidro. Cada amuleto tinha uma função: afastar febres, proteger o útero, fortalecer o coração, repelir espíritos noturnos. Não se tratava de ornamentos decorativos, mas de talismãs medicinais, muitas vezes preparados com um ritual específico e ativados por encantamentos sussurrados apenas uma vez, ao luar ou ao nascer do sol. A crença no meu olhar malicioso, o fascinum, era tão forte que até os generais carregavam falos de bronze pendurados em colares ou fixados em carruagens. O símbolo fálico, longe de ser obsceno, era visto como protetor e purificador. Os romanos acreditavam que o mal podia entrar pelos olhos, pela boca ou pelas palavras malditas, e por isso protegiam o corpo com símbolos visíveis e invisíveis. Algumas casas tinham inscrições em suas portas que misturavam orações a Esculápio com ordens diretas a entidades indesejadas. Fora doença. Vá embora, febre, que o mal te abandone. Os remédios mais eficazes, acreditava-se, eram aqueles que combinavam pari, substância, gesto e palavra. Muitos médicos, mesmo os mais instruídos, conviviam com essas práticas, ora tolerando, ora participando ativamente delas. Alguns prescreviam remédios que exigiam ser tomados à meia-noite, com a lua crescente, ou que envolviam enterrar um pano vermelho sob um carvalho após a aplicação de uma pomada. Outros recomendavam a ingestão de cinzas de pergaminhos contendo salmos ou trechos de tragédias gregas. E havia ainda os que evitavam dizer o nome da doença, acreditando que nomeá-la era invocá-la. O próprio Galeno, apesar de sua racionalidade, reconhecia a força do pavor, do desejo e da fé no processo de cura. Sabia que o paciente que acreditava estava, muitas vezes, mais próximo da recuperação. As curandeiras eram as principais guardiãs da magia médica. Detinham o conhecimento de ervas associadas a planetas, de pedras que vibravam com certas intenções, de banhos purificadores e defumações que limpavam ambientes doentes. Sabiam quando colher cada planta, nunca à luz direta do sol, muitas vezes ao entardecer ou sob a influência de certas estrelas. Algumas receitas exigiam silêncio absoluto durante o preparo, outras que o remédio fosse administrado sem que o paciente soubesse. A manafé-cega era muitas vezes parte do tratamento, e esse poder fazia dessas mulheres figuras ambíguas, reverenciadas em tempos de necessidade, temidas e perseguidas quando as coisas não davam certo. Só a magia médica também fazia uso de palavras. Havia encantamentos em latim, grego, aramaico, egípcio. Muitos não tinham significado literal, mas sim sonoridade e ritmo. O que importava era o impacto místico da pronúncia. Palavras como abracadabra, por exemplo, têm origens incertas, mas eram escritas em triângulos invertidos em pergaminhos usados ao redor do pescoço para curar febres. Outras eram sussurradas sobre a água antes de ser bebida. O verbo era cura, o som, medicina. Em momentos de má epidemia, essas práticas se intensificavam. Os mercados eram tomados por vendedores de amuletos milagrosos, os templos recebiam sacrifícios duplicados e os doentes se cobriam de símbolos. Surgiam também charlatães, vendendo soluções falsas com discursos inspirados. Mas, para o povo, a diferença entre charlatão e curandeiro era tênue, e muitas vezes a fé curava mais do que a fórmula. O cristianismo, ao se expandir, tentou erradicar ou reabsorver essas práticas.
Rejeitou os deuses antigos, mas adotou relíquias de santos, água benta, bênçãos, crucifixos e orações padronizadas. A magia médica se transfigurou em cura espiritual, e os amuletos deram lugar a medalhas sagradas. No fundo, o impulso era o mesmo: proteger o corpo do invisível, buscar no sobrenatural aquilo que a medicina não podia prometer, a certeza da cura. A superstição em Roma não era ignorância, era estratégia. Era a tentativa de controlar o incontrolável, de nomear o medo, de envolver a dor em camadas de sentido. E embora os tratados eruditos tenham passado à história como ciência, é na prática mágica que reside a experiência de milhares, talvez milhões, de pessoas que confiaram por séculos naquilo que podiam tocar, ver e repetir. Um símbolo no pescoço, uma palavra na boca, uma esperança no escuro. Nenhuma ciência sobrevive intacta ao colapso de uma civilização. E quando o mundo romano começou a ruir, não com um estrondo, mas com o ranger lento de suas estruturas, a medicina também vacilou. Não apenas os corpos adoeceram com mais frequência, mas o próprio saber sobre os corpos começou a desaparecer. O que havia sido um sistema sofisticado de prática empírica, tradição escrita, infraestrutura sanitária e cosmologia médica foi, pouco a pouco, engolido pelo caos político, pela violência contínua e por uma nova espiritualidade que encarava o corpo não como templo, mas como provação. A medicina romana, que um dia fora instrumento de glória e orgulho cívico, entrou em um longo processo de apagamento, diluição e esquecimento, um crepúsculo de 1000 lâminas rombas, onde o bisturi cedeu lugar à oração e o conhecimento foi substituído pelo medo. O declínio começou de forma quase imperceptível. A partir do século III d.C., Roma passou a enfrentar crises sucessivas, guerras civis, inflação descontrolada, instabilidade nas fronteiras, surtos epidêmicos e uma crescente desconfiança nas instituições tradicionais. As escolas médicas, outrora ativas e internacionalmente reconhecidas, começaram a sofrer com a escassez de recursos, o êxodo de professores e a destruição das bibliotecas. Cidades como Alexandria, Antioquia e Pérgamo, centros vitais do saber anatômico e farmacológico, viram seus hospitais serem abandonados, seus tratados deixarem de ser copiados, seus médicos serem dispersos ou mortos. Com a ascensão do cristianismo como religião oficial, a medicina pagã, especialmente aquela baseada nos deuses da cura, nas práticas ritualísticas e nos textos greco-romanos, passou a ser vista com crescente suspeita. Cultos a Esculápio foram desativados ou transformados em igrejas. Parteiras e curandeiras passaram a ser vigiadas e, em alguns casos, perseguidas. E mesmo os grandes nomes da medicina clássica, como Galeno e Hipócrates, começaram a ser lidos apenas por um grupo restrito de monges e estudiosos, muitas vezes sem acesso pleno aos textos originais. Os corpos deixaram de ser analisados como organismos naturais e passaram a ser entendidos à luz da teologia. Doença como castigo divino, dor como purificação espiritual, morte como transição para outra vida. Com a queda de Roma em 476 d.C., o Ocidente mergulhou em um período de fragmentação política e cultural. As cidades foram esvaziadas, os aquedutos deixaram de ser mantidos, os banhos públicos se tornaram ruínas, os esgotos entupiram, a higiene urbana colapsou, os remédios rarearam, os instrumentos cirúrgicos enferrujaram, médicos abandonaram suas funções ou se refugiaram em monastérios, e, com eles, foi-se a memória precisa das técnicas, a cauterização correta, o local exato para drenar um abscesso, a dosagem de um sedativo, a forma de realinhar uma fratura. O saber virou superstição, o remédio virou relíquia, o cuidado virou milagre. Na ausência de médicos formais, surgiram figuras híbridas, monges curandeiros, que combinavam oração com receitas rudimentares baseadas nos poucos textos que ainda circulavam, curandeiros populares, que misturavam paganismo com cristianismo primitivo, e ponfeiticeiras, que preservavam no subterrâneo cultural fragmentos do saber feminino apagado.
As cidades, cada vez mais vulneráveis às pestes, passaram a depender de ritos religiosos e promessas de salvação. A medicina deixou de ser um ato de racionalidade aplicada e passou a ser um campo místico, ou uma memória remota de um tempo em que os homens podiam olhar para o corpo sem se envergonhar dele. Mesmo o Império Bizantino, herdeiro do Oriente Romano, embora tenha preservado parte da medicina clássica, não conseguiu impedir a erosão geral do sistema. Copiavam-se tratados, mas em parte com erros em versões abreviadas. O ensino médico sobreviveu em Constantinopla, mas com declínio progressivo. E no Ocidente, o saber foi definitivamente enterrado com a destruição da Biblioteca de Alexandria, o fechamento das escolas de medicina pagãs e o abandono das práticas públicas de saúde. A medicina que restou era fragmentária, dispersa, simbólica. Galeno tornou-se uma figura mítica, mais citado do que compreendido. Hipócrates virou autoridade inquestionável, mas lido apenas por poucos. Os manuais práticos sumiram. A anatomia reverteu-se ao tabu. As doenças passaram a ser combatidas com relíquias, jejuns e exorcismos. O saber empírico, que um dia brotara das arenas, dos campos de batalha e dos laboratórios de gladiadores, foi sepultado sob os escombros de um mundo que já não sabia mais nomear seus próprios ossos. E, no entanto, mesmo nesse cenário desolador, as sementes do conhecimento não morreram totalmente. Guardadas em mosteiros, protegidas por médicos árabes, copiadas por escribas, conservadas em pergaminhos escondidos, algumas obras médicas sobreviveram à noite medieval. Dormiram por séculos, mas não desapareceram. Estavam esperando o novo mundo despertar. E quando a Renascença finalmente chegou, Roma ainda teria algo a dizer. Mas por um longo tempo, o bisturi esteve cego, o corpo ausente e a cura esquecida. Apesar de Roma ter caído, suas palavras continuaram a sussurrar através dos séculos. O que um dia fora estudado nos fóruns, praticado nos campos de batalha, escrito à luz de velas em tratados de pergaminho e soprado em encantamentos populares, não se perdeu completamente. Dormiu. Dormiu nos mosteiros, nos manuscritos escondidos, nas cópias árabes, nos espólios das bibliotecas saqueadas, nos ossos preservados em silêncio, mas dormiu com a firmeza de quem um dia retornaria. E quando a Idade Média começou a se fragmentar, a luz do mundo antigo começou a emergir novamente pelas frestas da história. Era o renascimento não apenas das artes e das letras, era o renascimento do corpo. E com ele, o renascimento da medicina romana. Durante os séculos mais escuros do Ocidente, foram os médicos e filósofos árabes os grandes guardiões do saber romano. Em Bagdá, Córdoba, Damasco e Cairo, nomes como Avicena, Razes, Al-Zahrawi e Averroes não apenas traduziram os textos de Galeno e Hipócrates, eles os comentaram, os criticaram, os expandiram. O cânon de Avicena tornou-se, na prática, uma síntese do pensamento médico greco-romano sob uma ótica islâmica. A medicina árabe não via conflito entre fé e razão, entre espiritualidade e observação clínica. Os hospitais islâmicos, o Bimaristãs, já no século IX, eram estruturas com leitos, enfermarias separadas, salas de ensino, farmácias internas e médicos especializados. Esse modelo, inspirado em parte pelos antigos valetudinária romanos, foi trazido à Europa através das cruzadas, do comércio e das escolas da Sicília e da Península Ibérica. Nos séculos XII e XIII, as primeiras universidades médicas europeias começaram a surgir: Salerno, Bolonha, Montpellier, Paris. Em seus currículos, os textos médicos romanos, especialmente os de Galeno, voltaram a ser lidos com reverência, mas agora em latim medieval, misturados com ensinamentos árabes e comentários cristãos. Era uma medicina ainda teórica, muito vinculada à escolástica, mas que começava a redescobrir o valor da prática, da dissecação, da anatomia real. A Igreja, que por séculos proibira a dissecação humana, começou lentamente a permitir o estudo do corpo morto, ainda cercado de rituais, temores e supervisão eclesiástica.
mas agora acessível à lâmina e ao olho. O verdadeiro ponto de virada viria com o século XV e o Renascimento, especialmente em cidades como Florença, Veneza, Pádua e Roma. A redescoberta do mundo antigo não foi apenas estética ou literária, foi profundamente anatômica. Andreas Vesalius, médico flamengo formado em Pádua, rompeu com 13 séculos de autoridade galênica ao dissecar corpos humanos e descobrir que Galeno, embora brilhante, cometera erros graves por confiar apenas em dissecações animais. Em 1543, publica De Humani Corporis Fabrica, uma obra-prima da anatomia, ilustrada com precisão e beleza, onde o corpo humano era apresentado como obra de arte e objeto de estudo científico. Era o renascimento do bisturi, da carne, do esqueleto. E, por trás de cada lâmina, a sombra de Roma. Nesse período, os tratados médicos romanos voltaram a circular com fôlego renovado. Impressoras começaram a publicar edições bilíngues de Galeno, Célio Aureliano e Oribásio. Os médicos renascentistas queriam mais do que repetir fórmulas. Queriam compreender. E, para isso, voltaram às fontes. A medicina romana passou a ser vista não apenas como um legado, mas como um ponto de partida. Roma havia mostrado o caminho da racionalidade, da experimentação, da sistematização, e embora suas práticas estivessem ultrapassadas, seus métodos, a observação, a comparação, a teorização, eram mais vivos do que nunca. A influência romana também se refletia na organização dos hospitais renascentistas. Cidades como Florença, Milão e Nápoles investiram em hospitais laicos, com arquitetura inspirada nos espaços públicos romanos, pátios centrais, colunatas, fontes internas, luz natural. O corpo, agora compreendido como expressão de Deus e objeto de conhecimento, era acolhido com dignidade. A medicina deixava de ser apenas caridade, voltava a ser ciência. E Roma, com seus ecos antigos, guiava os passos desse novo mundo com mãos invisíveis. Mais do que isso, a medicina romana influenciou na ética médica renascentista. O ideal do médico virtuoso, sábio, humanista, capaz de transitar entre a ciência, a filosofia e a compaixão, era uma herança direta da imagem moldada por Galeno e seus discípulos. O juramento hipocrático voltou a ser recitado. O conceito de saúde como harmonia, embora agora reinterpretado pela fisiologia moderna, carregava em si o DNA cultural romano. Até mesmo o vocabulário médico do latim persistia. Médicos, remedium, cura, diagnoses, terapia, anatomia. A língua do Império Morto continuava viva nos salões de dissecação e nas bibliotecas universitárias. Assim, o legado da medicina romana não foi apenas um conjunto de técnicas preservadas, foi uma cultura do cuidado, uma maneira de pensar o corpo, a doença e a cura. Mesmo séculos após sua queda, Roma continuava a curar, ensinar, inspirar. E ao final dessa longa travessia, da República ao Império, da queda ao Renascimento, a medicina romana provou aquilo que talvez mais desejasse desde o início: não apenas curar o corpo, mas permanecer eterna na memória do mundo.